Você já teve a sensação que nasceu para viver algo muito maior, mas por algum motivo parece que nunca conseguiu sair do lugar? Você faz planos, começa projetos, se motiva, mas depois de alguns dias tudo desaparece. A motivação acaba, o medo aparece e a vida continua exatamente igual. A maioria das pessoas acredita que o maior inimigo está na falta de dinheiro, nas oportunidades ou até na sorte. Mas e se eu te disser que o maior inimigo está dentro da sua própria mente? Provavelmente você já deve ter ouvido isso em algum lugar, já deve ter lido isso em algum livro. Pois bem. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe isso. Fica comigo até o final, que eu vou compartilhar um exercício simples que pode te ajudar a identificar esse padrão na sua própria vida. O inimigo invisível, que eu costumo dizer, é aquele que mora junto com você, que ele tá ali na tua mente, ele tá sussurrando tudo pra você e você acha que você simplesmente tá levando a vida da melhor forma que você pode. No fundo, sim, da melhor forma que você pode, mas você consegue mais. E eu vou te provar isso. Então, imagina um carro extremamente potente, um motor perfeito, tecnologia de ponta, combustível suficiente para chegar a qualquer lugar, qualquer destino que você possa imaginar. Agora imagine esse mesmo carro tentando acelerar com o freio de mão puxado. Ele tem potência, mas ele não consegue avançar. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas têm inteligência, capacidade, talentos, sonhos, mas existe um freio invisível impedindo que avance. Esse freio tem nome: autossabotagem. Mas ela quase nunca parece óbvia. Na verdade, ela costuma usar máscaras. As máscaras da autossabotagem. Vou falar um pouco para vocês sobre isso. A primeira máscara é a procrastinação. Você diz, amanhã eu começo, aquele famoso amanhã eu começo, na segunda-feira eu começo, mas nunca chega. Amanhã não chega, a segunda não chega e você continua no mesmo lugar. A segunda máscara é o perfeccionismo. Você acredita que está esperando o momento ideal, mas na realidade está esperando uma segurança que talvez nunca exista. E a terceira é o medo do julgamento, e essa pega muito a gente, né? Quantos sonhos a gente já deixou morrer porque tivemos medo da opinião dos outros? E a quarta é a comparação constante. Você olha para quem já chegou lá e esquece que essa pessoa também começou de algum lugar. E a quinta talvez seja a mais perigosa. Ela acontece sem fazer barulho. E é justamente ela que mantém as pessoas durante anos no mesmo lugar. Mas antes de falar dela, preciso contar uma história. Imagina duas pessoas. As duas pessoas têm talento, as duas pessoas estudam, as duas pessoas trabalham duro e tem uma diferença. Uma acredita e a outra não acredita. Uma acredita, ok, eu sou bom o suficiente, e a outra acha que ela nunca vai ser boa o suficiente ou que ela nunca vai conseguir nada significativo na vida. Aí, com o passar do tempo, as escolhas começam a mudar. Quem acredita em si tenta mais, aprende mais, erra mais, cresce. E quem acredita que nunca vai ser bom o suficiente evita os desafios, adia as decisões, deixa as oportunidades passarem. E no fim, não é apenas a crença que faz diferença, são as ações que influenciam todos os dias, que é o que realmente vai construir uma realidade diferente. Porque a gente ter esse padrão, um padrão de pensamento, um padrão de realidade, é normal. A maioria de vocês, eu acredito que sabem isso, que já devem ter ouvido falar na neurociência, ou em qualquer meio que fale sobre a psicologia humana, que até os 7 anos de idade, o nosso cérebro, ele é programado por aquelas pessoas que cuidaram da gente. Pode ser o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu tio, todo aquele meio, alguma escola que você frequentou, ou se você não teve os teus pais, né, não teve uma família, o ambiente que você estava acabou te formando. Vou puxar um gancho aqui para falar um pouco sobre mim.
sobre a minha história, que cada um tem a tua própria história, e eu sei que eu falando da minha, isso vai te levar a pensar mais sobre a sua também. Por exemplo, vou falar do exemplo desse canal no YouTube, que foi uma coisa que realmente demandou eu ultrapassar a minha autossabotagem, o meu perfeccionismo, a minha ideia de que as pessoas podem criticar, tudo isso que vocês sabem que pode acontecer quando a gente resolve se expor. Então, eu nasci, como a maioria das pessoas, né, num lar bem disfuncional. A minha mãe começou a usar drogas, assim, eu era muito nova, eu lembro de muitas coisas e não tinha a presença do meu pai também, porque ele também era alcoólatra e como pessoas que vivem nessa situação não conseguem cuidar de si mesmas, muito menos de uma criança, né? Então, imagina uma criança nessa situação, de uma mãe viciada em coisas assim muito pesadas que não cabe falar aqui, um pai também numa situação muito difícil e sem a presença, né, dessas pessoas, estando num meio de um abandono, porque você se sente abandonado, porque quando a criança ela não tem atenção, ela não é vista, ela não é cuidada, ela não é respeitada, ninguém vai ouvir a voz dela, ou ela não tem um mínimo de cuidado. O não ouvir a voz, isso acontece em lares, às vezes, onde os pais amam as crianças e ajudam e fazem tudo o que eles podem, mas eles ainda continuam sendo seres humanos, né, com as suas próprias necessidades. Então não consegue atender a necessidade da criança, mas no meu caso não tinha o básico, que era o básico, gente. Imagina você ter o básico para viver, eu não tinha o básico para viver. Então eu acreditava, durante muito tempo eu acreditei que aquilo era uma vida normal. E na minha cabeça foi colocado aquilo como era uma vida normal, mas graças a Deus eu sempre tive um impulso de ir além, de querer algo diferente. Eu queria descobrir uma realidade que era diferente daquela. Por mais que eu não acreditasse que era possível para mim viver, eu queria pelo menos conhecer. Porque dentro de mim eu sabia que se eu visse uma realidade diferente, eu poderia mudar a minha história. E foi o que eu fiz. Porque senão eu tava do mesmo jeito. Eu tava repetindo o mesmo padrão. Só que, claro, que durante toda a vida, eu sei que ainda é um processo que vai continuar durante os anos, e eu tô trabalhando nisso. Durante a vida, alguns momentos, eu sinto também como se eu tivesse com o freio de mão puxado. Daí eu tenho que voltar nisso, e eu tenho que ultrapassar essas barreiras da autossabotagem. E com o tempo vou ultrapassando cada vez mais barreiras. Então eu puxei esse gancho da história só para vocês entenderem que eu tô falando de coisas assim muito profundas e que muitas vezes você também pode se sentir muito preso, você também deve ter tido uma história muito difícil. E a minha tem incontáveis situações. Imagina uma criança numa situação dessa, ainda eu era mais velha, tinha os meus irmãos e mesmo sendo criança tentava ajudar aquelas outras crianças que eram menores que eu e aprendi a sobreviver. Foi literalmente, não tive uma criação, eu tive uma introdução à sobrevivência, que o adulto, quando é adulto, ele sobrevive, mas eu tive essa introdução. Então, vou passar a minha vida toda ressignificando, mas eu tomei a decisão de que eu não vou continuar do mesmo jeito. Enfim, voltando aqui pro nosso contexto do vídeo. A crença, ela pode fazer uma diferença muito grande, mas você também pode ressignificar. A crença, ela é um ponto, mas ela não é o ponto final, tá? Então, existe uma pergunta que pode revelar se você tá preso nesse ciclo. Você pode perguntar para si mesmo, qual que é o sonho que você continua adiando? Por quê? Por que que você continua adiando esse sonho? E você continua perguntando até chegar na resposta verdadeira. Talvez a resposta seja que você tem medo. No meu caso do YouTube, eu achava que é porque eu não tinha uma câmera boa, porque o meu microfone não era tão bom. Todas as coisas que a gente fica colocando na nossa cabeça, que os padrões mentais colocam, né, pra gente continuar ali no mesmo ponto. E se você for tirando, tá, mas
isso não é o mais importante. Eu tenho a câmera do meu celular é uma câmera boa, o meu celular é um celular bom. Eu tenho uma câmera que eu tô aprendendo a manusear ela, mas por enquanto eu tô gravando no celular. Então, esses empecilhos, eles acabam se tornando pequenos, perto do que você conseguiria de resultado se você ultrapassasse esse empecilho, um de cada vez. Aí vem como resposta, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não acredito que eu sou capaz. E essas respostas, elas mostram muito mais do que parece. Ela mostra que são os padrões, daí você começa a usar formas de romper esses padrões, que é uma boa notícia. Os padrões, eles podem ser mudados. Não é de um dia para o outro, claro, é um processo, mas passo a passo. Primeiro, você observa seus pensamentos, sem julgamento. Depois você questiona cada pensamento limitante. Você pergunta para si mesmo, é realmente um fato? Isso é um fato? Ou apenas uma interpretação? Uma interpretação de uma mente que já está condicionada e que foi condicionada por outras pessoas. Você faz pequenas ações. Pequenas ações de modificação. Tipo, pequenas. Faz o que você pode fazer. Você não espera sentir coragem. Você age mesmo sem sentir a coragem, porque a coragem é agir com o coração. A coragem não é você não ter medo, tá? Existe essa diferença. Você vai com medo mesmo. E muitas vezes a coragem vai surgir depois que você começar a agir. Então você só age primeiro. Você olha para trás, vê como que você estava antes, como você era antes e começa a linkar com outras situações onde você sentiu a mesma coisa, onde você foi parado pelo mesmo pensamento. E existem duas possibilidades. A primeira, você continua esperando o momento perfeito, esperando a hora certa, esperando ter a câmera melhor, o microfone melhor, esperando ter dinheiro para comprar o próximo curso, enfim, esperando a confiança aparecer, esperando alguém acreditar em você, que é você. Primeiro, se você acredita em você, as outras pessoas vão acreditar em você. Se você não acredita, ninguém vai acreditar em você. Primeiro tem que ser você. E depois você decide dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo sem garantia. Qual dessas histórias você quer contar para o teu futuro? Quais dessas histórias você quer lembrar como uma história sua? Uma história que você escreveu. Talvez a autossabotagem nunca desapareça completamente, mas ela perde a força quando deixa de agir no automático, quando você deixa de agir no automático. Quando você reconhece seus padrões, quando faz escolhas mais conscientes, quando continua caminhando, mesmo diante da insegurança. E se esse vídeo fez você refletir, escreva nos comentários qual foi a maior forma de autossabotagem que você identificou em si mesmo. A sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão vivendo com os mesmos desafios. E se você continuar explorando esse tema, você vai encontrar muitas saídas para muitas prisões mentais, prisões que outras pessoas construíram dentro de você. E não é justo. Não é justo para você continuar assim, também não é justo culpar as outras pessoas, porque elas também têm os padrões delas que foram construídas por quem veio antes. E assim, gente ferindo, gente, é um ciclo. E você pode escolher interromper esse ciclo. Você pode escolher olhar para você com mais sinceridade, olhar para você com mais amor, olhar para você com mais clareza. Com a clareza de quem você é e com a clareza de quem você decide se tornar. E você manda essas mensagens para o teu cérebro e novas conexões elas vão se formando. Você precisa entender o que está acontecendo, você olha na terceira pessoa, você entende o que aquilo está causando de empecilho na tua vida, como isso está te bloqueando,
e você vai ressignificando. É um processo, não é do dia para a noite. É um processo, mas é algo alcançável. Isso é algo alcançável, definitivamente é alcançável. E se você tem alguma sugestão de algum tema, se você quiser que eu faça mais um vídeo aprofundando nesse tema de autossabotagem e com algum exercício que pode te ajudar a se entender melhor, a romper com alguns padrões, deixa nos comentários, que vai ser um prazer ler e responder todos. Se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se nesse canal e embaixo na descrição tem um link do meu Instagram, que é um Instagram recente que eu fiz, que eu me mudei do Brasil para a Alemanha, e eu tenho postado algumas coisas que talvez possam ser interessantes para você e eu possa ter um contato mais direto com vocês por lá também. Bom, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijinhos!